Oi, eu sou a Márcia Tiburi, esse aqui é o Filosofia Pop. Filosofia Pop é uma conversa sobre temas que estão presentes no nosso cotidiano, uma conversa que pretende ser reflexiva. A gente quer fazer com que as pessoas e nós mesmos, que somos as pessoas, possamos refletir, pensar de um jeito mais qualificado, mais elaborado, mais cuidadoso sobre certas questões que nos atingem no nosso dia a dia, na nossa vida. E o assunto de hoje é a ética. Ética é um assunto muito amplo. Se a gente vai pela história da filosofia, a gente vê a ética nascendo mais ou menos na mesma época que a filosofia, mas como um certo braço, assim, como um campo da filosofia. Se a filosofia, no seu sentido mais geral, era um estudo, digamos, sobre a metafísica, sobre o ser, sobre as coisas que existem, sobre a natureza, a ética vai ser um estudo sobre os assuntos da ação humana, sobre a vida humana, sobre o que as pessoas estão fazendo umas com as outras. E, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que ética é a nossa capacidade de refletir sobre aquilo que a gente está fazendo. Mas dá para começar pensando que, quando se fala de ética, a gente fala de ação. A gente fala justamente daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que a gente quer fazer e daquilo que a gente pensa que está fazendo, do nosso desejo em relação àquilo que nós fazemos. É um assunto muito aberto e, por isso, a melhor coisa é a gente começar problematizando a própria palavra ética, porque essa palavra está no nosso cotidiano, as pessoas falam nela, todo mundo usa essa palavra ou constantemente se usa essa palavra. E eu chamei para conversar sobre ética e para começar conversando sobre essa palavra duas pessoas, o Ricardo Goldenberg, que é psicanalista, autor de vários livros, e o Charles Feitosa, que é também filósofo, professor de filosofia, autor de diversos livros. E a gente vai começar conversando sobre a palavra ética. Então, gente, vou lançar para vocês essa pergunta mesmo, assim. Vocês acham que, assim, essa palavra, ela faz sentido? O que ela está fazendo entre nós hoje? Quando a gente fala de ética, em geral a gente enche a boca, né? E quem fala de ética pensa que ao falar de ética já se tornou um indivíduo ético e que esse que diz ética, ele não entra em contradição com a falta de ética dos outros. Então a falta de ética é dos outros e a ética já é dele porque ele simplesmente a pronunciou. Eu acho que ética é tipo uma palavra mágica. Hoje em dia, se eu falei, eu realizei. Mas, e aí que começa o problema, né? Realizei porque eu falei. O que você acha, Charles? Bom, começando com uma pergunta difícil. Eu acho que isso não é um problema só da palavra ética. Eu acho que toda época tem alguma questão que as pessoas se colocam, está faltando isso. Aí, quando elas percebem que está faltando isso, elas falam muito sobre isso. Quanto mais a gente fala sobre um assunto, isso deve ser um sintoma de que isso aí não está sendo bem trabalhado, as pessoas não estão conseguindo dar conta. E, provavelmente, na nossa época, ética é o tema que mais nos mobiliza, exatamente porque também em crise, ou a gente não sabe o que fazer diante disso. Eu acho que não existe essa coisa de ter falta de ética. Isso é impossível, porque do jeito que eu entendo ética, esse é no termo, né, do jeito que é traduzido, acho que ética não é a mesma coisa que moral. Por exemplo, acho que teria que fazer uma distinção entre ética e moral. A moral é um pouco essa coisa de quais são as regras do que eu devo fazer, o que é o bom agir, o bem agir, qual é o modelo de comportamento. E em ética não existe esse tipo de modelo. A ética é o jogo de relações, da ação, como se diz, das decisões, em que não há um modelo prévio do que fazer. Se for assim, não existe nunca alguém sem ética. O que existe são diferentes éticas. Tem uma ética do respeito ao outro e tem uma ética do egoísmo. É uma ética, é uma espécie de jogo ético, alguém que só se pauta pelo poder. Eu acho um problema, já estou colocando uma questão, é impossível
alguém ser sem ética. O que existem muitas éticas e algumas delas são muito problemáticas, centradas no egoísmo. Mas não é nessa hora que a gente confunde ética com moral? Porque, assim, quando você fala, a impressão que eu tenho é que, na verdade, todo mundo tem uma moral, todos nós estamos submetidos a uma moral, mas a ética, se a gente pensar que ela é uma reflexão sobre a moral, que a moral seria, assim, o conjunto dos costumes, né? Aquilo que está todo mundo habituado a fazer. E, a meu ver, a ética poderia ser justamente a reflexão sobre tudo isso que a gente acha que está certo, mas, na verdade, de um ponto de vista mais crítico e mais analítico, se analisássemos, se conseguíssemos fazer isso, a gente perceberia que não é que a gente está na direção errada. Aí a ética seria o caráter reflexivo ou a ação reflexiva. Ação reflexiva também é um negócio interessante de pensar sobre a moral, você não acha? Não. Mas aí são diferentes perspectivas, o Ricardo pode falar também, mas aí, eu imagino que é assim, que moral é quando a gente segue indicações objetivas. E muita gente vem perguntar ou para um padre, personal trainer, ou para o filósofo, o que eu devo fazer em tal e tal situação. É famoso aquele caso do Sartre, na Segunda Guerra Mundial, em que um aluno dele perguntou, meu pai morreu lutando contra os alemães, meu irmão morreu lutando com os alemães, eu quero lutar contra os alemães, mas agora minha mãe ficou sozinha. E eu estou em dúvida, eu devo ficar em casa e cuidar da minha mãe, que não ficou mais ninguém, eu devo ir lutar contra os alemães, lutar pela liberdade do meu país e tudo mais. E esperando que o Sartre dissesse, olha, o que você deve fazer é isso, porque a natureza do homem é tal, ou porque o modelo de bem é esse. Ele disse, olha, não existe esse modelo, e isso é moral, quando você quer o modelo, a escolha é sua e você tem que assumir as consequências. Quando não existe uma escolha prévia. Isso é ética. Ética é quando não tem um modelo prévio, mas a gente tem que tomar uma decisão e aí tem múltiplas possibilidades de tomar decisão. Inclusive, você pode ter uma ética só baseada no lucro. Não se pode dizer, que é a minha perspectiva, que é uma empresa sem ética. Não, a ética de uma determinada empresa é baseada apenas em lucro e não na preocupação com o meio ambiente. É um tipo de jogo de prioridades do que está sendo buscado. Uhum. Você pode dizer que é amoral, que aí você vai dizer que tem um modelo do que é o certo, o que é então, errado. A ética, entendi. Mas para juntar o Ricardo na conversa, você acha que dá para falar de ética assim? O que é ética? Filosoficamente são sinônimos. Ethos em grego é hábito, costume, e mores é a tradução latina, portanto, moral e ética são a mesma coisa na origem. A falta de ética é o que você faz que eu não gosto. Aí eu digo, você não tem ética nenhuma, quer dizer, você não tem a minha. Mas aí eu faço a minha ética uma moral, porque eu acho que universalmente deveria ter valor universal. Se tem pretensão de valer universalmente, é uma moral. Por isso a igreja é absolutamente moralista por definição. Toda a igreja. As reivindicações fundamentalistas, por exemplo, recentes, de uma falta de respeito, etc., porque eles entendem que a moral deles, que são as regras pelas quais eles vivem, são universais, e se alguém não as segue, então está fora e deveria ser enquadrado. A ética informada desde a psicanálise é exatamente o contrário. As pessoas não sabem tudo o que determina aquilo que fizeram. Então, se reencontrar nas determinações que o determinaram a agir e ele não sabe, essa seria uma espécie de mudança ética em relação à psicanálise. Ou seja, eu não posso dizer, eu não sei por que eu fiz. Eu posso não saber, mas sou responsável por aquilo que eu fiz e as suas consequências. Seria uma postura, nesse caso. A postura daquele que consegue se responsabilizar, bancar, pagar conta daquilo que ele fez. É isso? É a singularidade do que eu faço e por que eu faço o que eu faço. Tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que ele diz, só os singulares são responsáveis. Sim. Então a ideia é que a gente tem que primeiro conquistar a nossa singularidade para conseguir assumir responsabilidade pelo que faz, mas também pelos outros, de alguma maneira. Então, mas vamos pegar então nesse ponto aí que eu acho que é seríssimo. Você falou vocês dois estão sinalizando para essa questão, a conquista da singularidade. Quer dizer, como que eu me torno quem eu sou? Ninguém sabe mais para que lado vai. Então, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu faço. É muito fácil eu colocar, digamos, as responsabilidades. Te proponho fazer uma diferença entre etiqueta e ética. A etiqueta, inclusive a ideia de etiquetar e pôr um nome numa gaveta, a etiqueta supõe seguir cegamente um conjunto de regras. Você sabe que você tem que entrar à direita ou à esquerda, que você não pode sair antes do seu chefe,
os talheres em cima da mesa, você não tem dúvida. Se você aprendeu isso, não tem que fazer nenhuma pergunta como agir. Quanto mais etiqueta, menos ética. Ou seja, quanto mais indeterminada seja a atuação, aí você vai ter que responder por ela. É por aí que estou indo. Eu acho que é bem por aí. A gente se aproximaria muito ética de estética, porque teria uma dimensão muito criativa em ética. Como não existe modelo prévio, então não existe esse repertório, essa etiqueta, você tem que estar experimentando com coisas que você não sabe, com o imponderável, e correndo riscos e arriscando também. Meus colegas às vezes viram terrivelmente moralistas e deveria ser o contrário. Se tem uma disciplina que deveria ir na direção da responsabilidade singular, deveria ser a psicanálise. Tudo bem, mas vamos pensar nessas duas coisas, né? Então, eu me tornar, de repente, quem eu sou, colocar essa pergunta. Como me torno quem eu sou? Como me torno singular? Como me assumo? Como eu faço? As pessoas não sabem como produzir, por exemplo, mudanças nem em suas vidas, nem numa escala social. E a ética está ligada a isso, está ligada a esse como, a esse fator, a esse operador. Mas está te pedindo uma moral. Quando alguém te pergunta como, está te pedindo regras que supõem que você sabe que são universais. Mas tem como fugir disso? Tipo, na minha vida. Então, eu vou fazer um projeto de vida, digamos. Inventei um projeto de vida para mim. Eu quero ser uma pessoa feliz, digamos. Problema, aliás, da ética. Para que ética? Pra gente poder ser feliz. Aliás, pra que viver? Pra gente poder ser feliz. Mas quando o cara tá lá no consultório, ou tá lá na vida, ou tá lá na sala de aula, não interessa. Ele tá num processo de, no confronto com os outros, se tornar responsável. Quando a gente fala em responsabilidade, eu acho que é outra dessas palavras assim que a gente precisa parar pra pensar. Tô me tornando singular porque tô me tornando responsável. Mas o que significa tornar-se responsável? Okay. E como tornar-se responsável? Aqui eu tenho uma ideia clara sobre isso. É o contrário do que as pessoas pensam. Responsabilidade, como eu penso, é responder por aquilo que eu fiz. Não dizer eu sou culpado, o culpado me é a grandíssima culpa. É exatamente o contrário. Quanto mais culpa, menos responsabilidade. E responsabilidade tem a ver também com responder a chamados. O outro, não é um tema que a gente vai falar, está nos chamando e a gente pode reagir de múltiplas maneiras a esse chamado. Dizer como previamente é cair na moral. Aí que eu só fazer uma observação. Você falou que ethos, que é a palavra grega que está no termo ética, isso eu acho que é legal fazer essa observação, foi traduzida, uma das traduções possíveis é como hábito. Mas tem outras traduções possíveis, igualmente problemáticas, já foi traduzido também como caráter. Então, ethos seria o caráter de uma pessoa. Uma coisa é o hábito, outra coisa tem a pessoa que é boa, tem a pessoa que é má. Então, não importa o que ela faça, ela tem aquela estrutura, aquela identidade. O Heidegger, filósofo alemão, sugeriu uma outra tradução que eu acho interessante, que não é nem hábito, nem caráter, mas é habitar. Então, ética tem tudo a ver com o modo como eu habito o mundo. Não tem um modelo prévio, mas o modo como eu lido com os meus vizinhos, o modo como eu lido com a grama da minha casa, o modo como eu lido com o corpo, o jeito que cada um, a singularidade, cria de habitar essa terra. Então, nesse sentido, será que a ética não se torna impossível diante de tantas pressões? Supostamente Por isso você vai para o consultório para buscar, assim, buscar água, sei lá, buscar uma solução, buscar uma chave, porque essa chave está cada vez mais difícil de se encontrar na vida. Então, as pessoas, digamos, as mais complicadas, ou as que podem, vão para o consultório, outras vão ler um livro de filosofia, outras vão se resolver lá na autoajuda, porque tem essa dimensão também. O desespero se torna tão grande que você vai atrás daquilo que está mais perto. O problema seríssimo continua estando entre singular e universal. Por quê? Porque tudo, filosofia, psicanálise, o que a igreja acaba te dando soluções que pareceriam ser universais, valem para todo mundo. O problema é voltar para o singular, no sentido, bom, me acontece isso, eu fiz isso e preciso entender por que eu fiz o que eu fiz, não como deveria ser. Daí a oposição que eu faço, oposição mesmo entre culpa e responsabilidade. A culpa supõe que eu falto em relação a um universal de como eu deveria ter agido e não agi. A responsabilidade supõe que não há nenhuma regra universal e eu tenho que dar conta daquilo que eu faço, o que eu fiz. Por isso que eu gostei de Dexter, nos primeiros 3 anos do seriado, do psicopata, assassino serial, ético, digamos assim, porque o cara tenta... É uma ética. Exatamente. O cara tenta dar conta. Depois ele se tornou, por conta da pressão do público, sustentável. Mas as primeiras 2 ou 3 são sensacionais, porque o cara... é um adicto, é como se fosse um toxicômano, ele não pode não matar.
Mas então, já que ele não pode não matar, ele tenta fazê-lo de um modo tal que faça sentido para ele. Tá, mas isso, então, ele é um psicopata, então ele é um perverso, então ele é um cara que, digamos, está pensando em como isso pode se encaixar dentro da vida dele, com sentido, mesmo que isso não faça sentido para o outro. O mais interessante em Dexter é que ele não pode não fazer. E ele não justifica, ele diz, bom, está assim, o que eu faço com isso? Ele não parte Ele parte de uma situação, de um contexto. Exatamente. Não é do nada, não é meramente subjetivo, é vinculado com a existência dele. Sim. Ele disse uma coisa fundamental, eu deveria voltar a isso, não existe não ética. Todo mundo fez alguma coisa e tem que responder por isso. Se você está vivendo, você está habitando e está em ética. Agora, ele falou em chamado, interessante isso. Agora, o chamado pode ser místico, pode ser simplesmente Dexter outra vez, pode ser o que ele chama My Dark Passenger. Há algo dentro dele que diz, bom, você precisa matar agora. A quem que eu mato, aí está a escolha dele. O que não é não matar. Como eu respondo a esse chamado. Exatamente. Não é não matar. Como faço? O cara tem todo um ritual, além do mais. Sem isso não goza. Então, esse assunto é ultra complicado. Não só o assunto ética, mas o assunto que está aparecendo, está vindo para a nossa conversa, que é esse assunto do outro. Porque eu estou aqui, achando que eu estou aqui, pelo menos, eu estou com essa ilusão, pode ser uma ilusão. A gente tem que conversar sobre o outro. O outro é, assim, acho que, para falar um termo que todo mundo entende, que talvez não seja o termo adequado, mas que todo mundo entende, talvez o outro seja o desafio. Ética é um tema, ética é uma palavra, ética é uma questão, ética é um campo de dúvidas. Eu gosto da pergunta, o que estamos fazendo? E acho que, se a gente pergunta assim, o que estamos fazendo uns com os outros, a gente se aproxima desse negócio esquisito, né, que é o outro. Então, agora, eu acho que a gente podia conversar sobre essa coisa chamada outro, porque é um assunto bacana de abordar de um ponto de vista filosófico, nesse sentido de refletir sobre o conceito, né? E acho que a psicanálise também tem toda uma teoria, né, de Freud a Lacan e esse tanto de gente que fala de psicanálise. Quer dizer, muita gente fala muita coisa sobre o outro. E o outro é uma coisa que a gente, em geral, não enfrenta. Qual é a nossa postura em relação à coisa chamada outro? É sempre a postura do preconceito, né? Então, eu já chego interpretando ou já chego com uma opinião formada sobre essa figura que é o outro. Seja a natureza, seja o Islã, seja o mendigo que eu encontro na rua, seja a pessoa com quem eu sentei. Em termos de filosofia, Charles, o que você faz com esse negócio chamado outro? Você usa essa expressão quando você pensa? Eu acho que filosofia deveria ser definido como uma tentativa de dar conta do outro enquanto outro, que é o grande desafio ético, político e também estético. Imagina que a nossa tendência é sempre transformar o outro em alguma coisa que a gente já conhece, o outro em familiar, o outro idêntico, e outro em mesmo. Eu acho que a nossa tendência em geral é ser xenófobo, quer dizer, ter um certo medo ou aversão ao que é estranho, ao que é estrangeiro, e às vezes a gente consegue superar isso fazendo uma xenofilia, para inventar um termo, que é transformar esse outro em alguma coisa que não me assusta, que não me ameaça, porque domesticou, né? Virou o mesmo. A gente estava conversando um pouco antes, um exemplo disso é a Valesca Popozuda. A Valesca Popozuda, quando apareceu, ela causou um certo impacto, porque ela é diferente do que a gente conhecia no cenário musical e cultural. E as reações foram ou xenófobas ou de xenofilia. O que é xenófobo? É dizer, isso não é música, porque é outra, diferente, eu tenho medo disso ou eu odeio isso, porque isso não se encaixa no meu padrão. Existiam reações contrárias, até uma coisa meio ética de saúde
salvação, dizer, não, é outro, e porque é outro é bom, mas é porque se encaixa no que eu conheço. Então, eu tenho amigos filósofos, que eu não vou dizer o nome aqui em público, que disseram que a Valesca Popozuda é a Elis Regina da nossa época. O que ele fez? Ele transformou o outro num paradigma daquilo que eu já conhecia, reduziu ao mesmo. O outro, meu semelhante, é depositário de tudo que eu detesto em mim. Então, amá-lo é impossível, por isso tem que estar ordenado. Tem que ter um mandato para amá-lo, porque justamente eu odeio. Ele é meu competidor. Se você está na fila de São Paulo de carros, todos os outros em volta você os odeia porque você não chega a lugar nenhum por causa... Nós somos o trânsito, disse uma vez alguém. A gente reclama do trânsito como se fosse uma coisa lá fora. Eu sou o trânsito. E a política, no fundo, é gerir essa impossibilidade de lidar um com o outro. Eu acho, quer dizer, uma perspectiva de uma filosofia pop, que, em geral, a gente tende a ter medo ou odiar o outro, por uma coisa desconhecida, e que a solução, amar o outro, não é uma solução adequada, suficiente, é uma solução muito problemática. A gente tem que tentar escapar tanto do ódio, do binômio amor e ódio pelo outro, que eu uso o termo, a gente tem que transverter. O amor seria a inversão da xenofobia, mas não é suficiente. E aí, um pouco, me parece que, de novo, retomando a ideia de uma semelhança entre ética e estética, eu acho que tem a ver com a mesma dificuldade que a gente tem quando a gente vai num museu e a gente não consegue olhar para um quadro ou para uma escultura sem se perguntar o que esse cara queria dizer com isso. A gente quer o sentido, a gente quer a mensagem, a gente quer a identidade daquele treco. Muito difícil a gente conseguir fazer essa atitude de suspensão dessa expectativa, e eu imagino que a gente tem isso em relação ao outro também. Por isso, o inimigo da ética maior é o hábito. Então, vamos supor que a gente está nesse encontro, sem um pouco de vocês, posso já criar aquilo ali, um psicanalista tem aquele modelo, já faço uma caricatura. Ele fala assim porque ele é psicanalista, isso, né? O outro fala assim porque é filósofo. Isso, exatamente. Aí você já fixou, você impediu, você destruiu essa lógica do instante, do acontecimento, que tem você... Assim como você ser capaz de olhar para a obra e falar... Não vou perguntar o que significa esse quadro. Vou olhar e deixar ver o que acontece. Não vou perguntar o que isso quer dizer. É a mesma coisa. Não vou me relacionar com você sem já pré-conceber uma identidade, um modelo, um nome para esse outro. Nesse contexto de pensar a ética, é a pergunta como viver junto. Quer dizer, o outro é alguém que está lá dentro da minha casa de alguma maneira. Pode ser o meu liquidificador, mas pode ser... o meu cachorro, mas pode ser o meu filho, mas pode ser o meu pai, sei lá, pode ser... Gente, somos nós, assim, isso não é nada simples. Eu acho que é do nível da alucinação. Eu acho, eu tendo a concordar, não concordo tudo com Heidegger, mas algumas coisas, ele diz que nós temos a tendência a preferir o que é fácil, o que é leve, que é mais simples, que não dá muito trabalho, de maneira bem resumida. E eu fico imaginando que dá muito trabalho você ficar aberto assim para a surpresa do outro, para que o outro apareça na sua singularidade, na sua alteridade. É muito mais fácil eu já encaixar em determinados modelos, aí eu já vou organizando a minha vida. O hábito facilita a existência. Você quebrar com o hábito dá muito trabalho, é desgastante, angustia. Exatamente. Então eu prefiro, porque eu prefiro o leve, o fácil, no hábito das identidades e das roupas. Ficar naquilo que a gente já combinou que vai dar certo, que é a etiqueta. E que é a moral, por exemplo. O problema é que o conjunto de conceitos que sustentam a minha identidade, digamos assim, eu preciso encontrá-los lá fora para serem confirmados. Quando do lado de lá me vem uma coisa que desconstrói ou faz vacilar conceitos que sustentam a minha identidade, que eu nunca nem contestei, nem interroguei, porque isso me sustenta, aí eu começo a fazer ou apagar o outro, ou então interrogar a mim próprio. Será que não estou sendo afetado porque aquele conceito não me sustenta tão bem quanto eu queria, ou deveria mudá-lo? Agora, o primeiro outro é a linguagem. O primeiro, a criança que nasce e aprende a falar, tira a linguagem de fora. Toda criança começa falando de si própria em terceira pessoa, porque fala de si, o neném quer, porque fala de si como falam dela. Mais para frente, recalca isso, essa origem começa a dizer eu.
não sei qual é a visão da psicanálise, mas uma visão fenomenológica, eu diria que não existe estado pré-linguístico. Exatamente. Pode ter vários níveis ia dizer de isso, linguagem, mas o bebê já está na linguagem, exatamente. Já está na barriga da mãe. Antes de nascer. Antes de nascer. Então, já esse corpo já é linguagem. Não tem imagem pura, ou seja, já está interpretada. O simples fato do choro do bebê, a mãe supor que está com frio ou com fome, ela vai agir diferente, é um choro interpretado. Há um paradoxo de que sem a linguagem a gente não se encontraria, a gente não faria nada, mas a linguagem não é capaz de dizer o singular. Perfeito. A linguagem sempre universaliza. Para dizê-lo de um jeito meio simplificado demais, diria que se eu consigo marcar com a minha esquisitice universal da linguagem, aí tem uma singularidade. Exato, é o estilo. Tá, mas aí vem um negócio de como vai ser, enfim, como é difícil eu me situar dentro da minha própria esquisitice, porque eu tenho que descobrir o quão estranho eu mesmo sou dentro do ambiente. E os outros também. Fica aberto para essa esquisitice. Para minha própria. Exatamente, não se habituar a ela. Tá, mas uma coisa que isso traz um tremendo desconforto. Eu acho até que é um dos motivos, assim, da nossa irresponsabilidade, né? Porque, no fundo, a gente não se sente acolhido. Então, você tem medo. Eu acho que o fato de nós sermos irresponsáveis na vida tem muito a ver com o fato da gente não ter sido protegido em momento nenhum. Então, o abandono talvez tenha sido muito cedo. E aí, esse abandono muito cedo me torna muito medroso. E se eu sou muito medroso, se eu tô muito... E a cultura que a gente vive é uma cultura do medo. Nesse medo, assim, fomentado a todo momento, que vantagem tenho eu ao ser... Claro, vocês vão problematizar a questão da vantagem, mas o que eu ganho me desprotegendo diante da minha responsabilidade? É muito mais confortável ficar em casa usando a letra do Rapa no sofá no dia de domingo, no hábito. E sair para a rua e se expor a essa incerteza gera mil riscos, gera dor, mas, sei lá, uma vantagem. Não cria limo. Estou aqui pensando, todo mundo conhece essa piada do cara que escuta no rádio um alerta que tem um louco na marginal andando na contramão e ele comenta, não tem um, tem milhares. Bacana. Né? Eu acho que somos todos ele. Ou seja, nossa esquisitice nos retorna desde o outro e a gente diz ele que e não é maluco. Apaixonante? Isso não pode ser sedutor e apaixonante? Mas dar um passo de me apropriar da esquisitice que me chega de ti, esse é o passo da coragem ética. Mas aí que tá, o drama que eu vejo, onde pode surgir um drama, é que você é acusado disso. Quer dizer, eu vou precisar sempre também de uma adesão universal a essa entre aspas, regra que eu crio de que o esquisito, que o freak nos faz bem, que ninguém é normal de perto, digamos assim. Mas isso também, cada vez que eu tiver uma postura que está fora da regra, eu vou ser cobrado. Então, e essa cobrança é um sinal de instabilidade. E aí eu fico amedrontado e assustado, porque parece que, de repente, vou perder o meu lugar. Isso é drama. É uma cobrança de estabilidade. É diferente. Eu quero ficar num lugar. Não aceitar a instabilidade. Tudo bem, então, porque eu quero ter um lugar. Mas quem é que não quer ter um lugar? Quem é que quer ficar flutuando? Todo mundo está atravessado por essa divisão entre querer ser igual a todos e ser absolutamente diferente, que a publicidade há 40 ou 50 anos só fala disso, te propõe isso. Compre tal, vista tal roupa e você vai ser único. Assim, todo mundo vai vestir essa roupa e vai se sentir único. É por isso que eu acho que talvez a ideia de singularidade não deve ser vista como o oposto da identidade universal. É a ideia do monstro. Está na fronteira. Todos nós temos algo de comum, mas nenhum de nós é igual. Todos nós temos algo de singular. Estamos todos habitando, cada um da sua forma, essa fronteira que nos conecta e nos separa, né? Essa ambiguidade é muito dura, mas eu não sei, a única coisa que eu imagino é que dá para ter festa na estabilidade, dá para se divertir no hábito, mas as festas nas fronteiras tem músicas mais variadas, vamos dizer assim, tem muito mais DJs de estilos diferentes, mas não sei se isso é uma vantagem, é uma escolha. Então, quando a gente fala de ética também é bem bom a gente não falar muito em vantagem, porque vantagem já pode nos levar para, sei lá, pensar quanta maldade a gente faz tentando... Agora, se eu tivesse que resumir, o que é sempre um risco seríssimo, eu diria que apostar
em me bancar como imperdoável e não querer ser perdoado ou justificado seria um horizonte utópico, ético, muito interessante para todo mundo. Ou seja, fiz por quê? Não. Porque sou imperdoável. Tá, mas aí você chega na frente da pessoa para quem você fez aquela canalice, ou na postura do canalha, que é essa do sujeito que é irresponsável e eternamente se auto-justifica porque um outro lá é que é o culpado ou o responsável, melhor dizendo, no seu lugar, né? Você chega diante do outro e sobra o quê? A etiqueta. Desculpa aí, né, meu? E no Brasil a desculpa virou também uma desculpa, né? Foi mal, mas assim, qual é a disposição do sujeito para evitar repetir aquele gesto ou aquela atitude, sei lá. Isso é um negócio complicado. Bom, acho eu, isso aí nós temos que conversar direito, que falta, talvez, a gente colocar uns horizontes também universais para pensar essa formação, essa fundação, sei lá, essa experiência louca da singularidade. Eu acho que viver e existir como pessoa é um negócio alucinante, no pior sentido, com todo respeito, assim, às pessoas que acham muito bacana, mas acho que a experiência humana não rola mesmo de ser uma experiência só de prazer, nem só de felicidade. E acho que a própria ideia de condição humana corre o risco hoje de ter virado assim, a condição canalha por esquecimento de um aspecto que, a meu ver, é um aspecto universal sério, que é a coisa da sociedade. A gente esqueceu essa dimensão. Estamos conversando sobre ética, no campo aberto da ética, pensando na singularidade, na experiência inevitável da estranheza de ser quem se é e não ser outra pessoa, pensando ao mesmo tempo nesse outro, que é aquele que a gente nunca vai experimentar e que a gente experimenta apenas como uma imagem, como um que está dado aí, que está posto na nossa frente, como algo que nos amedronta, uma dimensão, enfim, que é intangível. E a singularidade talvez seja a experiência de um outro tipo de outro, que é justamente a sociedade, que é esse outro que a gente construiu, que a gente inventou e que, a meu ver, foi também, ao mesmo tempo, esquecido. Tem um outro, que é a dimensão do comum, então, que é um outro que é experimentado na dimensão do comum, que tem a ver com o fato de que nós estamos vivendo junto uns dos outros. Mas eu penso em sociedade como esse lugar do comum, sabe? Então, inevitavelmente, algo está acontecendo entre nós. Talvez possa ser o afeto. O afeto é justamente, se a gente pega o Spinoza, por exemplo, o afeto é esse acontecimento entre os nossos corpos. O que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, a experiência que nós estamos fazendo porque estamos juntos uns dos outros. E, ao mesmo tempo, isso é o comum. O comum é alguma coisa que a gente vai construindo a partir dessas impressões que temos uns dos outros. Sociedade, eu acho que é a consciência que falta. E o político, por isso que seria justamente essa dimensão desse outro enquanto ele é projetado enquanto sociedade, justamente. E eu acho que o ético é sempre a construção interna do político. Quer dizer, quando eu estou fazendo ética, seja de que modo for, seja para o bem, para o mal, quando eu estou na experiência da ética, eu estou justamente produzindo a experiência do político, que é outra dimensão, então, assim como a da sociedade, uma dimensão esquecida. Dá para pensar assim, Ricardo? Eu vivo há muitos anos em São Paulo. E São Paulo tem um ideal de que todo mundo deveria ser VIP, ou seja, excepcional, elite. Então, o outro sempre aparece como um obstáculo, como um competidor, enfim, de uma maneira negativa. Em Paris, por exemplo, é diferente. Os parisinos consideram a cidade inteira como deles.
E república vem de res pública, coisa pública. Se você considera a coisa pública dos outros, isso se torna ingovernável, digamos assim. Então, é um esquecimento dessa dimensão, que tem a ver muito com eu ficar preso dentro da minha própria perspectiva. Mas são ideais históricos do coronelismo, da fundação, essa coisa colonial entre os que têm e os que não têm, etc. Mas você está querendo dizer com isso, então, que essa dimensão geral penetrou essas particularidades, impedindo a produção de singularidades? Sim. Tá. Você acha Sim, que o parque na frente da minha casa é um lixo. Por que é um lixo? Porque ninguém está nem aí, porque não é, o nosso é deles, não é nosso. Então ninguém cuida porque não é meu. Recentemente, eu fiquei muito incomodado, estava tentando estudar, escrever, tinha uma farmácia na rua, em frente ao meu prédio, com um som muito alto, fazendo propaganda de tudo mais. E eu liguei para lá e pedi para baixar o som, e a gerente disse, olha só, a rua é pública. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu disse, exatamente porque a rua é pública, você não pode fazer isso. Você está privatizando a rua. Você está tomando o espaço público como se fosse só seu e fazendo o que você quiser. É um espaço público. Você tem que conviver com nós. E aí ela foi e abaixou o som. Mas, enfim, é uma questão. O que eu acho que uma coisa para ser pensada é que os modos de constituição de nós, tradicionais, desmoronaram. Tá? O que a gente usava como garantia de uma sensação de coletivo, uma sensação de comunidade, eles perderam a força, que foram sangue, né, raça, o local onde nasce, que mais? A própria língua. Nesse mundo contemporâneo, todos esses princípios, esses modelos de uma certa estabilidade, eles não garantem mais o nós. Então, e aí o que acontece é uma apropriação do nós. O nós é o que eu acho que é nós e pronto, acabou. Uma apropriação, uma privatização do nós. E aí eu penso utopicamente possibilidades diferentes de construir nós, e aí eu acho que há uma relação íntima entre ética e política, um nós que não fosse baseado nesses princípios identitários de linguagem, sangue, raça, poder aquisitivo, classe social, que seria um nós baseado na singularidade e na diferença. Aí tem duas possibilidades, eu não sei quais são, mas vejo duas. Uma fórmula do Bataille, Georges Bataille, filósofo francês, século XX, que ele fala sobre a comunidade daqueles que nada têm em comum. Uhum. Ele fala, é possível se sentir um nós, mesmo sabendo que eu sou singular e eu estou diante de outro singular e eu não tenho nada em comum com ele. Uma forma de deixar isso mais concreto é um tema que a gente não falou, mas está permeado, que é a questão da morte. A morte é algo que nós temos em comum, ao mesmo tempo é algo que nós não temos em comum, porque cada um vai ter que morrer a sua própria morte, ninguém vai poder morrer no meu lugar, eu não posso morrer no lugar de ninguém, cada um vai ter que se virar com isso. No entanto, há algo de comum nessa singularidade que somos todos mortais, até que se descobre um jeito de abolir, que é o sonho da ciência, abolir a finitude. Seria uma espécie de construção de comunidade sem identidade. Sabendo que nós somos finitos, nós não temos nada de comum, a não ser a nossa falta de algo comum, que nós é esse que a gente pode experimentar e construir. Aí eu até discordo um pouco do modo como você formulou, Márcia. Eu não acho que o outro seja intangível. Uhum. A gente sente que o outro pensa diferente da gente, mas a gente sente porque, de alguma maneira, a gente encostou e tocou no outro. E, às vezes, isso é ruim, dá atrito. Mas tem que ter algum ponto em comum, porque senão você não tem diálogo algum. Tem gente com quem simplesmente você não pode conversar, não por uma questão de preconceito, senão porque as diferenças são totais. Então, não há campo comum para conversar. É uma boa pergunta. Eu acho que não há nem o pensamento único, ou seja, todo mundo aqui pensando igual a mesma coisa, nem a incomunicabilidade total. Ei, gente, vamos conversar então? Quem que vai fazer a primeira pergunta? Diante de tudo que foi exposto, seria correto analisar que o moral é a ação e a ética seria como eu vou praticar esse ato? Como que eu vou agir? E completando a pergunta, herança, nós herdamos isso? Bom, eu inverto, né? A mim me parece que como você deve agir é a moral. São as regras que você segue. Podem ser religiosas ou outras, mas são regras.
E a ética não é tanto o que eu devo fazer, senão por que fiz o que fiz e como eu dou conta de por que fiz desse jeito e não de qualquer outra maneira. Quanto à herança, a única herança que eu imagino que existe fora a genética, que creio que não determina a conduta em seu conjunto de modo algum, é o que os analistas chamam de discurso. Isso te vem da tua história, da história da tua família, o que foi ensinado, o que foi não dito. Às vezes o que não foi dito, que vem da tua bisavó, passar pela tua avó, pela tua mãe até você, deixa marcas nas diferentes gerações e isso organiza às vezes a conduta e a gente nem sabe por quê. Me faz lembrar uma historinha de um professor aqui da Unicamp. Ele escreveu um livro, ele fala de um povo imaginário que era vegetariano e sempre estava feliz comendo cenoura. E um dia teve um incêndio numa floresta e eles descobriram lá no bosque alguns javalis que foram assados naturalmente pelo incêndio. E eles provaram e gostaram. E aí eles resolveram fazer uma festa anual do javali assado. Eles continuaram sendo vegetarianos e uma vez por ano eles tacavam fogo numa floresta e depois iam buscar onde estavam os javalis que tinham sido assados e comiam o javali e o resto do ano só vegetariano. E fizeram isso durante muito tempo, 100, 200 anos, era uma tradição do local, uma herança histórica. Até que teve um dia um que apareceu e disse, vem cá, será que a gente não poderia fazer essa festa diferente, ao invés de tacar fogo na floresta inteira, só pegar o javali, vamos assar o javali? As pessoas dizem, você quer quebrar com as nossas tradições, com a nossa herança, com a nossa cultura, você quer destruir os pilares da nossa identidade. E aí, nessa história, eu acho que está bem em jogo a diferença entre ética e moral. Né? Moral é o hábito. Foi inventado em algum momento, funcionou, isso é herdado, e quando alguém questiona isso, é considerado imoral, né? Porque está fazendo algo que vai contra a regra herdada, mas em ambos casos é ética. Uma ética que foi inventada em um momento, que pode ter tido seu sentido e que pode ser reinventada em outros momentos. Na verdade, eu queria mais juntar algumas peças que foram dispostas no segundo bloco. Um pouquinho que a Márcia falou, o medo que a gente fica na sociedade, né, de viver nesse cenário. Até que ponto esse medo é gerado pela expectativa que você falou, que a gente tem da imagem do outro? Até que ponto realmente é um medo mesmo ou é a expectativa que você cria de se relacionar com o outro? Nesse mundo da ética e nesse mundo da moral. A palavra expectativa, que eu usei no sentido de esperança, né? Ela é o par categorial de medo. Medo e esperança são complementares. E eles têm algo em comum, ambos pressupõem uma relação com o futuro. Né? Então, estou aqui, ouço um barulho estranho, um bicho, aí eu já estou antecipando uma ameaça. E a esperança é a antecipação no futuro de um bem que se aproxima. E eu não sei se está indo, mas eu já estou calculando que no futuro... E ambos são problemáticos por esse aspecto calculador do que está por vir. Aí eu acho muito legal, eu acho que essa questão é muito boa, porque coloca em problema a relação com o outro. Em geral, na relação com o outro, e eu digo isso também em relação à obra de arte, a gente está nessa antecipação calculante. O grande desafio, que aí a filosofia não pode dizer como, não tem uma receita, é como suspender a antecipação de expectativa positiva ou negativa em relação ao outro e deixar o outro aparecer no que tem de risco e de festa. O Derrida tem uma expressão bem legal que ele diz a diferença entre futuro e porvir. Futuro é esse cálculo do que está para acontecer, eu fico me preparando e de alguma maneira antecipando. Porvir é algo que acontece e é imprevisível, é imponderável, é incalculável. Suportar essa dimensão de incalculável da chegada do outro é o desafio. Bom, acho que pontuou-se muito sobre essa definição de ética e moral, a questão do outro, de experienciar. Será que não é, eu penso pelo menos, né? É botar uma carga pesada demais para nós enquanto indivíduos? Essa definição do que é ética para mim ou do que é ética para o outro. Eu fiquei pensando muito em cima do exemplo do Dexter que foi falado, acho que nos primeiros blocos. Porque ele criou uma ética para ele. Ele não era, vamos dizer assim, entendido e não era compreendido. E ele criou-se uma ética que para ele era confortável e estava dentro da zona de conforto. O pai adotivo dele entregou uma moral para ele já pronta
Bem rígida. Bem rígida, aliás, da qual ele se separa um pouco para fazer disso um estilo. Ele é escravo dessa moral que não é dele, é do pai dele. Justamente para não fazer dele um monstro. Então, aí tem uma questão. No sentido de se você está sob o peso de coisas que você recebe de fora, ou quando você age, você tem que responder por aquilo que você já fez. E você pode dizer, bom, eu fiz por isso, isso, isso. Bom, aí temos a tua justificação ética. Se você tenta se justificar, se você se ampara, eu fiz isso por tal outra coisa, ou você diz, não, eu fiz porque quis. A gente falou em Breaking Bad, outro serial bem mais interessante, que o cara começa com um belo de um canalha, tentando justificar porque perdeu o trabalho, porque está com câncer, porque a família, faço tudo por você. A mulher dele, é genial, diz, escuta, só não diga que fez por mim. A impressão que eu tenho, eu não citei o Heidegger, que ele diz que nós preferimos o leve. Então, talvez fazer filosofia é colocar uma carga pesada nas pessoas, sim. Dizer, ó, há uma carga pesada. E você está tentando se desvencilhar dela, mas tem peso. Aí assumir a singularidade e assumir essa carga. E acho só que talvez o Heidegger seja muito, ou a maioria dos filósofos, muito duros. A minha ideia de filosofia pop, por exemplo, é encontrar um jeito em que você não faça algo leve, do tipo, não quero mais carga nenhuma, mas que você consiga lidar com o peso da carga de um jeito mais, sei lá, bem-humorado, divertido, sem retirar o peso. O peso está lá e não tem como fugir dele. Isso me parece que é uma prerrogativa da filosofia. A gente tem que assumir o peso. A gente só dança com peso. Quem não tem peso não dança, sai flutuando por aí. Só é possível dançar como uma forma de lidar com o peso. Então, a ideia não é escapar, abolir, nos liberar, nos aliviar, mas inventar outras maneiras de conviver com isso. Pensando mais na questão de que a gente coloca como uma crise de ética, uma ausência de ética, pautada nessa sociedade do medo, e que cada vez a gente está mais recolhido, mais voltado para si mesmo. Como se constituir numa sociedade baseada no medo, baseada cada vez mais no egocentrismo, nas relações de poder? O problema da tal da crise da ética é que, na verdade, foi abandonada a uma moral de princípios. Ou seja, ninguém acredita mais de que há princípios reitores únicos e que a gente se rege por eles, do tipo os 10 mandamentos. Então, aí foram para o contrário, um vale tudo. Inventaram uma nova forma da ética, que seria a ética dos resultados, que em política seria o fim justifica os meios, digamos assim. Vale tudo desde que dê resultado, porque seria um resultado para o bem maior. O sujeito ético não há, é o sujeito dos direitos, o cidadão. Aquele que deve responder perante as leis e ponto. Mais a questão do indivíduo, então, né? Porque o sujeito, ele lida com ele, mais a questão da alteridade. Mas aí socialmente a gente se porta de máscaras. Tem coisas que vão no teu campo absolutamente privado. Digamos assim, sabe-se, vamos supor, que o aborto é ilegal. Então, a nossa sociedade vai proibir isso a priori, independentemente da circunstância. Você pode decidir mandar as favas porque na tua vida e nesse momento é mais importante tirar esse futuro bebê do que não tirá-lo. Pronto. Aí, isso não tem nenhuma outra justificativa a não ser teu desejo de assim fazer. Eu me lembro dos Simpsons. O Homer Simpson diz que o problema das consequências é que elas sempre vêm depois. Tem uma frase do Heidegger que diz assim: nós chegamos tarde demais para os deuses e cedo demais para o ser. Na linguagem cifrada dele, eu entendo assim, nós vivemos uma época de transição em que a gente não acredita mais nesses princípios absolutos, nessas leis eternas, mas nós não estamos ainda preparados, nós não sabemos ainda como lidar com a pluralidade de perspectivas que isso abre. Isso é um momento de oportunidade. Quer dizer, que bom que acabaram essas verdades que estavam nos obrigando a fazer isso e aquilo. A gente ainda não sabe o que fazer com essa situação, aí fica ou por
buscando verdades ainda mais radicais. Então, eu acho que o retorno dos movimentos fundamentalistas não é uma indicação de que ainda existem verdades eternas. São pessoas que perceberam que as verdades eternas se desmoronaram, aí desesperadamente tentam se agarrar ainda mais nessas leis e viver não só em gestos grandes como o aborto, mas até em qual o tamanho do meu cabelo e qual a roupa que eu posso vestir, tudo já predeterminado. Mas é um momento de oportunidade de a gente inventar outras possibilidades. E aí eu só consigo imaginar uma constituição de um sujeito ético via arte, via estética, num sentido amplo, não é fazer música, poesia, no sentido de experimentar. Sabe o que eu acho? Que até essa ideia do sujeito ético dá para... que faz parte da terminologia filosófica clássica também. Eu desconfio pra caramba, porque ela foi inventada pelos filósofos da tradição, sobretudo tá no barato da filosofia moderna, muito europeia naquele sentido do coração de pedra da Europa, sabe? Contra a alteridade. Então, e eu ando cada vez menos animada com o eurocentrismo, de um modo geral, em qualquer campo, e na filosofia também. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais no insubstancial, sabe? Que a gente virou, assim, que a gente sempre foi. E o sujeito ético talvez seja uma dessas máscaras. Mas, ao mesmo tempo, se é alguma coisa que está dando algum significado, vamos nesse, né? Por enquanto. Posso só acrescentar, talvez uma saída seja a ideia sempre do plural. Mesmo quando a gente falou da linguagem universal, mesmo quando a gente fala do outro, a gente fala o outro, a erupção do outro. Não existe o, já está universalizando o outro. E talvez falar no plural talvez seja um caminho. Então, assim, as éticas, não existe a ética, não existe o sujeito ético, ou os sujeitos éticos. É uma forma de enfraquecer essa substância, talvez, né? Então o projeto vamos enfraquecer a substância, né, gente? Para isso que a gente vai fazer filosofia pop até, sei lá, fazer uma revolução. Então tá. Então acabou hoje.